Saúdo vocês com a graça e a paz do Senhor. Que todo mundo já é membro? Todo mundo já se sente membro? Aqui? Sim? Ótimo, porque eu não quero assustar ninguém que ainda não seja membro, que pense que depois de 2 semanas de se tornar membro, a pessoa vai pregar, né? Não é assim necessariamente, né? Mas graças a Deus. Hoje nós continuaremos falando sobre o que o pastor Josué tem nos guiado no ensino, sobre a família, né? E, mais especificamente, restauração familiar. Muito bem. Sobre restauração. Então, se há restauração, há uma necessidade de consertar algo, certo? Então, vamos ver. É importante que a gente veja, não só que a gente ache que Deus quer que a família esteja restaurada, mas que a gente veja na palavra que essa é a vontade dele, porque aí nós podemos orar a vontade de Deus. Nós podemos dizer assim: Deus, eu estou alinhando a minha palavra com a tua palavra. Estou alinhando a minha vontade com a tua vontade. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. E a gente declara na autoridade dele a vontade dele. Sim? E aí a gente sabe que a gente vai receber aquilo que ele prometeu. Então, o primeiro aspecto que a gente vai ver na palavra de Deus, nós vamos olhar em 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios 7, começando no versículo 10. A gente estava bem pertinho ali, a gente estava em 1 Coríntios 11, durante a ceia. 1 Coríntios 7. Começando no capítulo 10, indo até, no versículo 10, perdão, indo até o versículo 16. Então, 7, 10 a 16. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeita à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então a gente vê aqui um caso, ou 2 casos mais especificamente, de casamentos que tiveram uma ruptura. Dos versículos 10 e 11, Paulo fala aos cristãos. Ele está dando algumas instruções antes, ele fala, aos casados eu digo isso. Ou seja, se o esposo e a esposa são cristãos. E ele fala sobre isso, né? E nós podemos meditar, mas nós vemos que o que Deus quer é que essa união seja restaurada. Mas olha a bondade do Senhor. E para os cristãos, Paulo falou assim, não ordeno eu, mas o Senhor. Ele estava falando para os dois sendo cristãos. Só que a partir do versículo 12, ele começa a falar para um casamento em uma situação um pouco diferente, onde um dos cônjuges é cristão e o outro não é cristão. E o que eu quero chamar a atenção aqui, no tempo que nós temos, não é tanto na regra ou como proceder, porque cada um de nós tem o Espírito Santo, e se o Espírito Santo estiver chamando você para entender isso melhor, se for a sua situação uma ou a outra, ele vai lhe explicar, né? Como eu falei de uma outra vez que eu estava aqui, eu disse a diferença entre pregação e ensino é mais ou menos meia hora,
né? A minha tendência é falar mais, então hoje eu vou falar menos. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, que Deus está aqui falando, e apesar de Paulo ter dito, mando eu e não Deus, mas ele não sabia, talvez, que ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para que isso fosse registrado. Então, a instrução que ele está dando está vindo do Senhor para nós. Deus se importa não somente com aquele casamento onde as duas pessoas se chamam pelo nome dele, mas ele é tão bom e o casamento é tão importante para ele que ele quer ajudar a restaurar até mesmo os casamentos onde uma das duas pessoas não tem um relacionamento com ele. Então, a gente vê que o quão importante é o casamento para o Senhor e o quão comprometido ele está em ajudar na restauração desse casamento. Se tiver pelo menos uma pessoa ouvindo, essa pessoa vai estar sendo guiada pelo Senhor e vai estar santificando a pessoa que ainda não tem um relacionamento com eles. Faz sentido? Que Deus se importa com o casamento e está comprometido com essa restauração? Sim? Falando de uma questão muito séria, falando de restauração, o caso mais grave que a gente pode ver numa aliança de casamento é o adultério, né? E o Senhor, ele não faz vista grossa ou ele não ignora isso aí, porque é uma realidade. Desde o início da humanidade existe essa possibilidade, desde a queda da humanidade existe essa possibilidade, e o Senhor lida com isso. E a gente não precisa necessariamente abrir lá agora, mas em Mateus 19:9, teve um momento em que os religiosos da época, no capítulo 19, eles chegaram a Jesus e perguntaram, a gente pode dar carta de divórcio? A gente pode se divorciar da nossa esposa? E eles disseram, porque Moisés disse que a gente pode. Porque Jesus disse, aquilo que Deus juntou, que não separe um homem, né? Então, a resposta do Senhor Jesus é essa. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Essa palavra prostituição, às vezes é traduzida como fornicação, e no grego ela essa palavra é porneia, que foi utilizada aqui, né, que vem de porneio. E a gente ouve esse nome, a gente já pensa talvez numa palavra que é muito parecida em português e inglês, pornografia, né? Porneia significa relação sexual ilícita. Nós não precisamos entrar em detalhes, né? O que a gente deve fazer? Me disseram que o pessoal do FBI, que faz parte do departamento que identifica cédulas falsas, o que eles fazem é o seguinte, eles gastam o tempo todo estudando as cédulas verdadeiras. O cheiro, a textura, quando amassa, a cor, quando coloca contra a luz. Eles não gastam tempo olhando as falsificações. Eles só ficam olhando a coisa verdadeira. Por quê? Quando chega alguma coisa que é um pouquinho diferente daquilo que eles passaram tanto tempo para conhecer, eles sabem, isso aqui não é verdade. Só um pouquinho diferente, não é verdade. Porque eu sei como é a verdadeira. Então, o que é que a gente tem que focar? A gente deve manter a nossa mente em quê? Naquilo que é puro, naquilo que é honrado. Né? Então, o que é uma relação sexual lícita? É a intimidade sexual dentro da aliança do casamento. Se não for uma relação sexual, uma interação sexual dentro da aliança do casamento, é o quê? Porneia, ilícita. Tá certo? A gente não precisa entrar em detalhes. Faz sentido? Para mim, facilita. Se eu sei, isso aqui é que é o bom. Eu não preciso conhecer todo o ruim que tem. Isso aqui pode. Todo o resto não é bom para mim. Certo? Então, o Senhor está falando aqui que, a não ser no caso de relação sexual ilícita, a pessoa não deve se separar. Tá certo? Mais uma vez, o que é que eu quero falar aqui? Eu quero falar que eu não estou aqui para falar regras para vocês. A lei que nós seguimos é a lei do amor. Então, eu sei que cada um, de acordo com a sua necessidade, sua experiência de vida
E você perguntando ao Senhor, o Senhor vai lhe dizer como é que isso se aplica na sua vida. Tá certo? A palavra de Deus, em Efésios 4, diz que nós devemos falar a verdade em amor. Se você se sentir condenado, não veio de Deus. Sim? Eu já tive essa experiência, Cris também já teve a experiência, de Deus falar uma coisa que era uma verdade que deveria doer muito. Mas como era Deus falando, é tipo assim, Ele falou que eu estou errado, mas foi tão bom. Por quê? Porque foi Deus falando. Não é bom estar errado, mas é bom ouvir a verdade em amor. Não há condenação para ninguém aqui. Sim? Como esse é um assunto delicado, eu estou falando dessa forma, tá certo? Receba em amor aquilo que o Espírito Santo possa estar ministrando no seu coração. Então, por que eu estou falando isso? Pela importância dessa fidelidade. Mas a gente pode pensar assim, ok, mas, Deus não casou. Então, nem Deus, como Ele se manifestou na Antiga Aliança, nem Deus, como Ele se manifestou na Nova Aliança. Jesus não casou, certo? Então, eu sei que Deus sabe tudo, mas é porque Deus não casou. Será que Ele realmente sabe isso aqui? A gente deve lembrar, e eu proponho que a gente lembre, que a aliança de Deus com seu povo, Ele várias vezes ele diz, é como um casamento. Ele fez isso com o povo da Antiga Aliança. Ele disse, eu casei com vocês. Vocês são o povo que eu desposei. E na Nova Aliança também. A gente sabe, a gente também... Eu vou lá porque é bonito, mas vamos lá. Isaías 54, 5. Se vocês quiserem abrir lá. Isaías 54, 5. E os marcadores estão caindo, porque aí, agora eu tenho que confiar no Senhor, que eu vou achar rápido o suficiente. Mas Isaías 54, 5, fala assim, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Está aqui escrito, preto no branco, né? O teu Criador é o teu marido. Mas você pode pensar, vai ver que era assim que ele se relacionava com as pessoas da Antiga Aliança, porque aqui nós estamos em Isaías, né? Então vamos ver Efésios 5, os versículos 25 e 32. Efésios 5, versículos 25 e 32. Se a gente ler de 25 a 32, a gente entende o contexto. Mas vamos ler só o 25 e o 32, aí fica aquele gostinho de quero mais. Aí em casa o Espírito Santo diz, ei, vamos ler juntos aqui o trecho todo, tá? Mas vamos ler aqui. Então, 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E aí Paulo vai fazendo aqui a relação, né, a analogia entre marido e esposa e Cristo e a igreja. E no versículo 32, a gente pode ler até 31 e 32. 31 diz assim, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então nós vemos que na Antiga Aliança e na Nova Aliança, a forma como Deus quer se relacionar com o povo escolhido na Antiga Aliança e agora com a igreja, é num relacionamento que ele compara com a aliança de casamento, certo? Então nós podemos dizer que Deus entende o que é estar casado, entende o que é estar comprometido. Mas aí você pode pensar, ok, mas nós estamos falando de restauração. Ok, se a pessoa tem um casamento lindo, maravilhoso, essa pessoa não sabe o que eu estou passando. Ela não tem o problema que eu tenho. Será que Deus, nesse relacionamento com a humanidade, será que Deus conheceu traição e infidelidade? O que é que vocês acham? Sim? Sim. Somente com a igreja, ou somente com o povo da antiga aliança, ou com o povo da nova aliança também? Os dois.
é verdade, né? Alianças diferentes, mas a natureza humana é a mesma. A diferença que nós temos é que na nova aliança, a nossa nova natureza, nós temos o potencial de sermos fiéis. Sim? Então nós não somos, humanamente, nós não somos melhores do que aquele povo que viu os milagres, mas que duvidava, que rejeitou o Senhor Jesus. Nós não somos diferentes. A diferença é que o Senhor está em nós. Então, para que a gente veja qual é a atitude de Deus em relação a esse problema de infidelidade, né? E que a gente deve copiar, a gente deve ver aqui, podemos ver Jeremias 3, 1, e depois 13 e 14. Mais uma vez, eu estou pulando versículos aqui, estou indo do 1 para o 13, 14, mas não é assim que eu prefiro ler, né? A gente lê o contexto todo, mas vamos para esses focos, e eu creio que o Espírito Santo vai dizer, ei, vamos ler o resto, vamos ler tudo. Tem outras coisas lá para você. Então, Jeremias 3, versículo 1. Se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então, ele tá mais uma vez comparando o marido à esposa, e ele está dizendo, e ele está falando com o povo, ele está dizendo, vocês se prostituíram. E no caso de Deus, com o seu povo, a prostituição está ligada à idolatria. Certo? É como se, ao idolatrar, ter um outro Deus, eles estivessem traindo o único Deus verdadeiro. E dizendo, a minha fidelidade agora está ligada a esse Deus, porque eu quero isso de volta. Enquanto eles tinham um Deus, e têm um Deus, que é fiel. Então, esse é o contexto de idolatria. E Deus está dizendo aqui, através do profeta Jeremias, e depois que vocês se prostituem, que vocês idolatram, vocês voltam para mim? Se terminasse aí, a gente podia pensar, eu acho que ele vai dizer, não quero vocês mais. Né? É como se Deus estivesse mostrando assim, vocês fizeram tudo isso, e se fosse um homem e uma mulher, o marido nunca ia aceitar a esposa de volta. Mas vocês estão voltando para mim? E aí a gente vai para os versículos 13 e 14, que fala assim. Versículo 13. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Então ele está dizendo duas coisas importantes aqui. Versículo 13. Arrependimento. Ele está dizendo, se arrependa. A parte ofendida está dizendo para a parte ofensora, se arrependa. Entenda que o que você fez é errado. E o versículo 14, o que é que ele está dizendo? Ele está falando de aceitação. Ele está dizendo, mude, porque isso é ruim para você, é ruim para mim, é ruim para nós. Mas mude, e eu recebo você. Então, o Senhor tanto conhece o relacionamento que nós conhecemos como casamento, mas Ele também conhece a dor da infidelidade. Ele nunca fez nada errado. Ele sempre fez tudo certo. E a outra parte, no caso da antiga aliança e da nova aliança, age com infidelidade, com incredulidade, com idolatria. Mas ele fala também, entenda que você está errado e venha. Eu recebo você. É quase que no mesmo fôlego. Um versículo 13, versículo 14. Ele não deixa nem passar muito tempo. Reconhece que o que você fez é errado e vem. Eu te recebo de volta. E a gente sabe que ele não teve que fazer isso só uma vez. Teve que fazer isso muitas vezes. Sim? Então,
Estamos de acordo que Deus conhece esse relacionamento, estamos de acordo que Deus quer restaurar também o relacionamento aqui, a aliança de casamento. Esse é o ideal de Deus? Faz sentido? De acordo com a palavra? Ótimo. Mas tem outros relacionamentos na família. Não é só o marido e a esposa. É o relacionamento central, sim. Mas também tem o relacionamento entre gerações. Pais e filhos, filhos e pais. Será que Deus está interessado? Será que é importante para Deus que esse relacionamento entre gerações seja harmonioso? E a gente, como a gente sabe que Deus é tudo de bom, a gente já pensa, sim, Ele quer, né? E é verdade. Mas se a gente olhar na palavra, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Durante muitos anos eu pensei que era assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Só que a gente sabe que às vezes a gente ouve alguém lendo a Bíblia, ou a gente lê a Bíblia, mas a gente não desenvolve fé. Por quê? Porque esse ouvir não é simplesmente o ouvir com esse sentido. Não é simplesmente ler com esses olhos. A fé vem pelo ouvir. Esse ouvir é aquele ouvir que o Senhor Jesus falou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se ele estava falando para a multidão e a multidão estava ouvindo, é claro que eles tinham esse daqui, o ouvido natural. Ele estava dizendo o seguinte, existe um outro tipo de audição. E essa audição, de você saber que não é simplesmente alguém que está falando para você, citando a Bíblia, mas é que Deus está falando com você, é isso que gera a fé. Não é simplesmente ouvir, porque senão a gente colocava nos sistemas de som aí, tocando a Bíblia o tempo todo, e o povo ia se convertendo e tendo fé. Não é assim, né? Então, esse ouvir aqui é para nós. Então, a gente precisa ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui todos têm ouvido para ouvir. Vamos ouvir, então? A palavra fala, no último capítulo de Malaquias, a gente não precisa, eu vou ler aqui rapidamente, mas no capítulo 4 de Malaquias são só 6 versículos. E nos primeiros versículos ele diz, as pessoas que não se converterem a mim, o fim delas vai ser muito ruim. Mas aqueles que me ouvirem, o sol da justiça vai nascer para eles. Eles vão vencer, né? E ele diz também, Deus diz através do profeta, lembrem da lei de Moisés. E eu vou mandar para vocês Elias. E ele vai, vamos ler aqui só esse versículo, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui ainda era na antiga aliança, né? Então o Senhor está falando, olha, me escolham, lembrem daquilo que eu ensinei a vocês, e eu vou enviar um que vai restaurar as gerações, o contato das gerações. Então, a gente sabe, lendo, a gente vê Mateus 11, 14, 17, 12, 13, Jesus disse, ele esclareceu que esse que viria, como Elias, era João Batista. Então, ele esclareceu isso. E se a gente olha em Lucas 1, 17, quando o anjo está falando para o pai de Elias, ou pai de João Batista, desculpe, ele disse, ele vem no espírito de Elias, ele vem para fazer aquilo que foi profetizado por Malaquias. Então, não é tanto o ponto de a gente saber, isso já se cumpriu, somente se cumpriu uma vez, porque João Batista veio, mas será que Elias vem mais na frente? E algumas pessoas acham que ele é uma das duas testemunhas, né, lá no Apocalipse, porque ele não morreu. E eu vou parar por aqui, porque não é para aí que a gente vai, né? Mas o meu ponto é o seguinte, mais uma vez, não é regra, não é teologia, não é doutrina, é assim. O que eu quero que a gente entenda é que Deus se importa com a harmonia das gerações. Deus se importa com como eu me relaciono com meu pai. Ele se importa com a minha mãe. Deus se importa de como eu me relaciono com os meus filhos. Esse é o ponto principal. E ele disse assim, se vocês me ouvirem e me escolherem, eu vou enviar alguém para restaurar isso. Ele enviou João Batista, sim, mas para nós ele enviou o Senhor Jesus.
João Batista foi o maior da antiga aliança, segundo Jesus. Mas ele disse, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Muitas vezes eu me senti como o menor no reino dos céus. Muitas vezes. Porque eu estava bem pertinho de mim e eu vi o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu não fiz. Mas ele disse assim, que o menor no reino dos céus é maior do que o maior da antiga aliança. Porque o potencial de relacionamento que nós temos agora com Deus, João Batista não tinha. João Batista foi o maior. Jesus disse isso. Mas o menor de nós tem potencial de relacionamento maior com Deus do que Moisés, do que Daniel, do que José, do que Davi, do que Isaías. Já pensou se um dia esse pessoal chegar para a gente e disser como era estar no reino de Deus, como era ter o Espírito Santo dentro de você o tempo todo, transformando você à semelhança do Senhor Jesus, de glória em glória, a estatura do varão perfeito, né? Tomara que a gente tenha uma resposta, a gente diga, pois é, teve um tempo que eu não entendi, depois eu entendi, e aí foi maravilhoso, né? Que seja assim para cada um de nós, amém? E de vez em quando, eu acho que quando eu vou para cá, eu começo a sair do tópico, né? Então eu vou ficar perto do papel, é porque tem muita coisa boa na Bíblia. Muito bem. Então, a gente sabe que a vontade de Deus é que as gerações se harmonizem. Se existe um problema na sua família de gerações, ou com você com a geração anterior, ou você com a próxima geração, ou ambos, saiba que Deus quer harmonizar isso, Ele quer restaurar isso. Amém? Muito bem. Sigamos aqui, então. Então, agora, restauração entre irmãos, né? Pai, mãe, a gente respeita, né? Marido, esposa, a gente respeita. Mas irmão, irmão, às vezes é mais difícil. Eu sei porque eu sou irmão. Para minha irmã, por muito tempo foi difícil para ela. Ela disse que ia estudar psicologia só para poder me entender, né? Hoje em dia, graças a Deus, ela está muito bem, é psicóloga, mas eu não me consulto com ela e tal. Mas era desse jeito, né? Então, irmão tem as suas dificuldades. Cada relacionamento tem a sua dificuldade, certo? Mas será que Deus quer? Já está virando uma pergunta de retórica, né? A gente já sabe a resposta, né? Sim, Ele quer. Mas será que Deus quer restaurar relacionamento entre irmãos? Aí eu vou citar 2 exemplos. O primeiro que eu vou citar é Esaú e Jacó. Todo mundo conhece os 2 filhos de Isaac, né? Eles brigaram porque Esaú não se importava muito, não valorizava muito a primogenitura. Ele acabou descartando, mas na hora que ele quis de volta, ele não pôde ter mais, né? Então Jacó recebeu a bênção de Isaac. E aí Jacó fugiu, porque Esaú era caçador, era forte e não era uma pessoa muito pacífica, né? Então ele fugiu. Aí passou por muitas coisas e depois ele voltou. E ele sabia que ia encontrar com o irmão. E aí o que foi que ele fez? Talvez alguns de nós lembrem, né? Ele já tinha ficado bastante rico, mas o irmão dele também era rico, era poderoso. Então ele mandava, a família dele estava atrás, e ele foi mandando levas de servos, levando presentes. Então Esaú está lá, aqui nós estamos em Northland, Esaú está lá em Arvada, né? Ok, já disseram Esaú está lá em Arvada. Aí manda aqui um pessoal, e quando Esaú chegou em Westminster, já tinha vários presentes para ele ali. Quem mandou foi o teu servo, Jacó, e tal. Aí ele foi chegando, quando chegou, digamos que ele chegou em... Onde? Thornton? Pronto, chegou em Thornton, tinha mais presente. Aí foram ondas de presente, né? E isso foi amansando o coração de Esaú, né? E a última coisa que Jacó colocou como vulnerabilidade foi a família dele. Então Jacó decidiu, quando voltou em relacionamento com Esaú, ele foi dando os presentes, aquilo que Deus tinha dado para ele, ele foi abençoando o irmão, foi dando para o irmão. Não necessariamente porque o irmão precisava, mas porque ele queria restaurar, ele queria restabelecer relacionamento. Mas o último nível que ele escolheu foi de dizer, eu te mostro a minha família, eu te dou acesso à coisa mais preciosa que eu tenho, e agora eu estou na tua mão. Você faz comigo o que você quiser. Jacó não começou assim.
Jacó foi trabalhado com o tempo. Mas quando ele voltou para encontrar com o irmão, ele estava com essa posição. Então, da mesma forma, nós que fomos restaurados, que Deus nos deu tanta coisa, nos deu fruto do Espírito, os dons do Espírito, nós podemos ter relacionamentos. Assim, eu amo a minha irmã me ama, está tudo bem, certo? Mas nós podemos ter relacionamentos que estão prejudicados. E o que a gente faz é entregar para essa pessoa, eu sugiro, né, que nós entreguemos, que nós mandemos diante de nós os dons que Deus nos deu. O dom do Espírito, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito. Mas que a gente considere que a maior vulnerabilidade, o maior presente que a gente pode dar é considerar, eventualmente, no tempo certo, a gente poder abrir a nossa família para esse irmão, para essa irmã. Não é assim, porque Deus teve que trabalhar em Jacó e teve que trabalhar em Esaú. Faz sentido? Então Deus gosta disso. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Quem foi que falou isso? Né? Tem uma música, né? Essa música foi inspirada pelo Espírito Santo. É Deus que está dizendo. Para Deus é bom, é agradável que os irmãos vivam em união. Então existe um processo que a gente passa individualmente, que possivelmente a outra parte, o irmão, a irmã vai passar. Mas a gente precisa decidir voltar. E a gente precisa decidir investir nessa vida, nesse relacionamento. Na hora certa, com a graça de Deus, a gente pode até chegar e convidar essa pessoa para estar com a gente, com a nossa família. Sim? Outro caso clássico de irmãos que tiveram problemas por muito tempo, né? José e os irmãos dele, né? Então, José, bem jovem ali, né? Ele parece que, assim, ele falava o que vinha, assim, do Senhor. Ele falava, olha, Deus me disse que vocês vão se submeter a mim. Aí, é mesmo, rapaz? Né? Já tinha um problema, porque José e depois Benjamim eram os filhos favoritos, digamos assim, né? Os queridinhos. Por quê? Porque eles eram os filhos da esposa que Israel realmente queria ter. Né? Ele casou com mais 3 pessoas, né? Por várias razões que nós não vamos ver aqui. Eu já venho para cá para ficar no papel, né? Não é o nosso caso. Nosso caso é 1 para 1, certo? Mas gerou bastante problema para ele. Mas eram os preferidos. Mas José falava assim, olha, eu tive um sonho e tal que eu vou mandar e tal, né? Estou parafraseando. E os irmãos detestavam ele, porque já tinha um histórico. Né? Esse aí acha que é, né, tudo de bom, a última Coca-Cola do deserto. Eu não sei como é que isso vai traduzir ali. Ok. Makes sense. Muito bem. Então, teve um momento que eles disseram, vamos matar esse cara. Aí um disse, não vamos matar, vamos vender como escravo. Né? Era o que estava pensando melhor, vamos vender ele como escravo. Coloca ele aí no poço, aí vamos ali, depois aí passou um pessoal, uns mercadores de escravos, aí o pessoal que tinha ficado disse, vamos vender. Muito bem, a gente sabe que José passou por bastante coisa, né? E a gente pensa que talvez a gente pense que José sempre achou que era o propósito de Deus. Mas não necessariamente é assim. Porque a gente vê, por exemplo, no momento em que ele desvendou, né, pela graça de Deus, ele desvendou os 2 sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, ele disse, quando vocês estiverem lá, lembrem de mim, né, põe uma palavra lá para me tirar daqui. Mas ainda passaram alguns anos até que isso acontecesse. Mas o meu ponto é o seguinte, é que, mais uma vez, assim como Esaú e Jacó, Deus estava trabalhando nos irmãos e Deus estava trabalhando em José. Até chegar ao ponto, em Gênesis 50:20, quando teve a fome e a família dele teve que vir, e aí José eventualmente se revelou para eles e disse, vós bem intentastes mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Então,
Seria perfeitamente compreensível, humanamente falando, que quando José tivesse poder, ele quisesse se vingar dos irmãos. Ele poderia dizer assim: eu vou salvar meu pai, vou salvar meu irmãozinho, e vocês, o problema é seu. Vocês me trataram assim, eu estou tratando vocês assim. Isso é a reação. A cada ação corresponde uma reação, certo? Quem é que teria determinado a reação? Seria a ação. Batem em mim, eu bato em você. Mas o que Deus nos chama é para resposta. Qual é a diferença entre reação e resposta? A reação é determinada pela ação. A resposta é uma coisa que o ser humano tem. Alguém pode me ofender, alguém pode me machucar, mas eu posso parar e decidir o que eu vou fazer. Está ali na casa do livre-arbítrio. Vou voltar para cá. Está na casa do livre-arbítrio. Deus nos deu a possibilidade. Nós não somos animais que têm instintos para atacar ou para fugir, que estão programados neles. Nós podemos responder em amor. Mas, para isso, Deus teve um tempo para trabalhar com José e um tempo para trabalhar com os irmãos. Não teve tanta mudança nos irmãos, mas teve alguma mudança, sim. A gente vê, isso foi porque a gente fez aquilo com o nosso irmão. E José estava emocionado quando ele viu os irmãos. Então, Deus se agrada da restauração dos relacionamentos entre irmãos. Amorzinho, eu acho que eu tenho 10 minutos, é isso? Pois, amorzinho, com 7 minutos tu me avisa. Eu sempre recorro à minha esposa. Quando ela está do meu lado, ela faz assim, mas agora a gente está meio distante. Obrigado. Muito bem, seguindo aqui. Deus se importa com a restauração dos relacionamentos entre os irmãos. Vamos ver aqui. Agora eu entendo melhor quando Josué fala assim: eu tinha tanta coisa para falar, mas não vou falar tudo. Senhor, ajeita aí, né? Mas é isso. Em relação à divisão, às vezes a gente pensa que a divisão é justificável. Divisão. E, apesar de nós já termos visto que Deus se importa com os relacionamentos, Ele quer a restauração, a harmonia, a união, né? Mas, às vezes, a gente pensa isso. Eu vou citar só 2 versículos para a gente seguir. Em Romanos 12, 18, fala assim: naquilo que diz respeito a você, tenha paz com todos. Ele não está falando naquilo que diz respeito à sua família, naquilo que diz respeito à sua igreja. Não. Ele chama agora a responsabilidade de um. Quantas vidas eu posso entregar ao Senhor? Só uma. Eu só tenho autonomia e autoridade sobre a minha vida. Então eu tenho que dizer: Senhor, no que diz respeito a mim, mesmo que nesse grupo as pessoas não queiram ter paz comigo, mas no que diz respeito a mim, eu terei paz. Com quem? Com quantos? 1, 2. O pessoal que torce pelo mesmo time que a gente? Não. Com todos. Se você vir alguém que é a imagem e semelhança de Deus, e todos os seres humanos são, Deus está dizendo: no que diz respeito a você, no que você pode, tenha paz com essa pessoa. Sim? Muito bem. E o outro versículo, Marcos 3, 25. E, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não subsistirá. O contexto aqui é da batalha espiritual, né? Entre o reino das trevas e o reino de Deus. Esse é o contexto. Mas isso se aplica, assim como outras verdades na Bíblia, isso também se aplica para uma casa, no sentido de uma família. Uma das coisas que eu falo, e eu acredito que isso veio de Deus, eu tive uma conversa com o Gabriel, já vários anos atrás, e eu disse: filho, naquilo que eu posso, eu não vou deixar ninguém nessa família ser humilhado. Ninguém. Ninguém vai humilhar ninguém na nossa família, se eu puder evitar. Inclusive, pessoas da família.
Por que eu estava falando isso com o Gabriel? Rapaz, muito bom. Coração de ouro, trabalhador, inteligente. Mas, há alguns anos atrás, nem sempre a atitude dele era a melhor com a maninha, com a irmã mais nova. Então, eu estava falando para ele, se eu precisar parar você, porque você está tratando a sua irmã errado, eu vou parar. Ninguém vai humilhar a sua irmã. E o que eu queria era que ele entendesse, filho, você também tem essa responsabilidade. Primeiro, não faça isso com a sua irmã. Mas segundo, não deixe ninguém fazer isso com a sua irmã. Faz sentido? Então, uma casa unida, harmoniosa, persistente, onde ninguém está lembrando de orar por aquela pessoa, ninguém está perseverando em relacionamento com aquela pessoa, mas você diz, eu vou, porque você é meu irmão, minha irmã, você é minha mãe, meu pai, você é meu filho, você é minha esposa, meu esposo. Essa casa, você está no que tange a você, na sua parte, você está buscando a restauração ali. E Deus vai usar você, nem que você seja um único. Porque Deus só precisa de um. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. Faz sentido? Ótimo, muito bem. É perigoso eu terminar a tempo. Eu não posso comemorar antes da hora. Eu tenho que terminar e depois eu dou graças a Deus. Muito bem. Em relação a machucado, a ferir um ao outro, né? Quem é que vocês acham que pode nos magoar mais? Aquela pessoa que não nos conhece, que está longe, que acha que sabe por que é que nós estamos fazendo as coisas, ou uma pessoa bem próxima, que a gente abre o nosso coração, como Jacó fez, né? Mostrou a família dele eventualmente. Né? Quem é que pode ferir mais? É quem está longe ou quem está perto? Quem está perto, correto? Então, na nossa família, o mesmo potencial que a pessoa tem para lhe edificar, por exemplo, se a minha esposa diz assim, sua roupa está tão bonita, aí eu, deve estar mesmo, né? Eu acredito na minha esposa. Mas passa uma pessoa na rua, no carro, e diz, ei, bonita, a roupa está bonita. Aí eu disse, ok, né? Então, esse potencial que ela tem de me edificar, agora eu vou, né, usar você como exemplo. Né? Esse potencial que ela tem para me edificar, para me encorajar, eu ouço muito mais a Cris do que qualquer outra pessoa. Mas o outro lado da moeda qual é? Como eu estou aberto para a Cris, se a Cris falar uma coisa que uma outra pessoa falando não me machucaria, quando ela fala, me machuca. Por quê? Porque eu decidi abrir a minha vida. Eu decidi me fazer vulnerável para ela. E é o certo, porque nós somos esposa e marido. Então, quanto mais próximo a gente está, maior o potencial da gente ser decepcionado e da gente ser ferido. Mas a gente não pode se fechar, vamos prestar atenção nisso. Né? Então não vou me abrir para ninguém que eu não me machuco. Mas não é assim que Deus nos criou para se relacionar. A nossa vida nossa vida vai doer menos, mas ela vai ser menos rica. A gente escolhe para quem a gente vai se abrir, e tem níveis diferentes de vulnerabilidade. Mas lembra disso. Quem está mais perto é também quem pode nos ferir mais. Sim? Muito bem. Lucas 17, 3 e 4. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Mais uma vez a gente vê aqui que o Senhor diz, se ele pecar, repreenda ele. Diga, não é assim. Fala a verdade em amor. Se ele se arrepender 7 vezes no mesmo dia, se ele voltar e disser, eu me arrependo. A gente deve perdoar. E a gente vê que Jesus fez muitas coisas e os discípulos viram, ficaram maravilhados. Quem é esse que faz o mar se acalmar, faz isso, aquilo outro? Mas a gente não vê registrado que eles pediram fé para fazer aquelas coisas tremendas. Mas se a gente olha aqui no versículo 5, logo em seguida, a gente leu 3 e 4, 5, a gente lê assim, disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé.
Esse negócio de perdoar, ele requer fé. Muita fé. Fé continuada. Eu diria até uma vida de fé. Há algum tempo atrás, numa galáxia distante, há muito, muito tempo atrás, eu fui muito maltratado por uma pessoa. Eu trabalhava para essa pessoa e todo dia essa pessoa me humilhava. E todo dia eu tinha que perdoar essa pessoa, e eu orava por essa pessoa. Mas depois que eu fui despedido, aquele pensamento continuava voltando. E eu descobri que, quando o Senhor Jesus fala, ou que eu apliquei para mim, perdoar até 70 vezes 7, não é porque a pessoa ia fazer aquilo 70 vezes 7 vezes comigo, 490 vezes comigo. Mas, no meu caso, aquilo que ela fez, eu lembrava muitas vezes. Então, cada vez que eu lembrava, eu perdoava. Aí eu lembrava de novo, eu perdoava. Eu lembrava de novo e perdoava. Eu não vou escrever um livro dizendo que é isso que aquele versículo diz. Só estou compartilhando com vocês o que me ajudou. Eu digo para vocês que 490 vezes parece muito, mas no meu caso, quantas vezes vinha à minha mente, não é muito. Então, cada vez que vem, a gente deve perdoar de novo. Senhor, eu perdoo. E não vai ser porque a gente sente vontade de perdoar. Vai ser porque a gente quer obedecer a Deus. E falar em obedecer a Deus e ao pastor, que ele falou que, né? Eu sei que eu tenho muita graça perante vossos olhos, mas eu devo terminar agora. Mas Deus não pede que a gente faça nada sem que Ele provenha a graça. Se Ele diz, ser forte e corajoso, junto com essa palavra, essa mesma voz que diz, haja luz. Com a palavra dele, foi o poder dele. Quando Ele diz para mim, para você, ser forte e corajoso, junto com isso vem o poder, vem a graça para ser forte e corajoso. Quando Ele diz, perdoe, junto vem o poder para perdoar. Então, o perdão não é um sentimento, não está ligado a sentimentos, não está ligado a hoje hoje está bom para perdoar, amanhã eu não sei, não é isso. Porque assim como Ele nos perdoou, e isso nunca vai mudar, nós devemos ter uma vida perdoando as pessoas, porque sempre alguém vai estar fazendo alguma coisa que vai estar precisando do nosso perdão. E nós sempre vamos estar precisando do perdão de outros. Faz sentido? E eu falei faz sentido umas 4 vezes, mas o importante não é se faz sentido. O importante é se vocês viram na palavra de Deus que essa é a vontade de Deus. Porque fazer sentido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, às vezes funciona, às vezes não. A palavra de Deus sempre funciona. Amém? Amém. Então, que nós possamos estar ouvindo e obedecendo ao Senhor. Em nome de Jesus.